bem? Hoje eu venho conversar sobre um momento muito especial, sobre uma comemoração que nós fizemos, né, pelo Dia do Trabalhador. Daí eu fiquei pensando assim, puxa, Dia do Trabalhador, quando será que aconteceu esse feriado? Fui pesquisar sobre o assunto. E eu achei interessante a história que vem falando que lá em 1883, os trabalhadores lá americanos, lá em Chicago, eles resolveram se reunir, né, para pedir uma menor jornada de trabalho, que era de 13 horas para 8 horas. E os empregadores ficaram muito furiosos, assim, deu muita briga e muitas pessoas se machucaram, acabaram morrendo. E no ano seguinte, todos os países da Europa começaram então a fazer essas manifestações. E lá em 1889, lá em Paris, resolveram então se juntar uma liderança e fazer com que o dia 1º de maio se tornasse o Dia do Trabalhador em homenagem àqueles primeiros trabalhadores que começaram a reivindicar por alguns direitos lá em Chicago. Depois, quando os europeus, né, vieram para o Brasil, trouxeram junto com eles essa cultura do feriado do 1º de maio, e aqui nós também guardamos esse dia e ficamos curtindo, né, esse feriado em casa e tal. Mas eu fiquei lembrando também de uma história de um fazendeiro que ele morava numa fazenda, ele tinha muitos campos, né, numa fazenda ao longo do Atlântico, e ele nunca conseguia um empregado. Ele tinha muita dificuldade para conseguir uma pessoa para trabalhar, porque naquele lugar soprava muito vento, muito vento. E quando tinha esses ventos fortes, arrancava tudo que vinha. Então, precisavam-se de trabalhadores que fossem comprometidos. E ele teve muitas pessoas trabalhando para ele, só que não davam certo. As pessoas trabalhavam pouco, saíam e ele estava sempre em busca de alguém e não conseguia. Ele pagava um salário excelente. Um determinado dia chegou lá na sua fazenda um homem lá de meia idade, bem magrinho, baixinho, não tinha pinta assim, né, de fazendeiro, tinha mais jeito para um lavrador. E aí ele pediu um emprego. E o fazendeiro foi e disse assim: mas tu tem certeza que tu quer trabalhar aqui? Tu não é um lavrador? Ele falou: olha, eu sou um empregado, um trabalhador, que quando os ventos sopram, eu posso dormir. O patrão ficou sem entender direito ali, tá? Falei, tá, não tinha ninguém, né, pra botar no trabalho. Ele falou, tá, pode trabalhar. Daí, esse senhor começou a trabalhar. E ele começou a gostar, o fazendeiro começou a gostar, né, que ele trabalhava, ele levantava cedo, chegava no final da tarde, ele ainda estava trabalhando, sempre procurando uma coisa e outra para fazer, ele estava bem feliz. Só que chegou um dia e começou um vendaval. O fazendeiro acordou e aquele vento fazia. E ele se apavorou, saiu da sua casa, foi lá no alojamento onde ficavam os funcionários dele. E aí ele falou assim: olha, levanta que os ventos estão soprando. E o empregado levantou, olhou para ele e disse assim: olha, eu já te disse quando eu vim trabalhar aqui, eu sou um trabalhador que eu posso dormir quando os ventos sopram. Ha! O fazendeiro ficou como? Furioso e falou assim: eu vou te demitir. Mas o vento era muito forte, ele precisou correr para poder salvar o que ele tinha, porque eles perdiam tudo na fazenda quando os ventos ficavam muito fortes. E ele saiu correndo. Quando ele chegou para ver a alimentação dos animais, as alimentações, o feno que ele havia comprado há pouco tempo, as rações dos bichos, estava tudo com lona, todas amarradas, fixadas ao chão, não tinha como o vento fazer com que nada se estragasse. Ele correu para o celeiro, chegou no celeiro, as vacas estavam todas lá arrumadinhas, as galinhas estavam em outro lugar, a parte onde tinha vento que poderia encanar e levantar as telhas, estava tudo fechadinho, tudo arrumadinho. E aí ele entendeu o que aquele homem estava dizendo, que ele poderia dormir quando os ventos sopravam. Então, o fazendeiro fechou tudo e foi para sua casa. E eu, lembrando de uma passagem da Bíblia, que ela vem nos dizendo assim, que está lá em Colossenses 3, 23, que diz assim: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, para os trabalhadores, eu quero desejar um excelente dia. Esse Dia dos Trabalhadores será diferente para todos nós, porque nós vamos ficar em casa, não teremos a oportunidade, né, de sair para fazer algum passeio. Mas lembre-se,
tudo aquilo que nós formos fazer, que nós façamos o melhor que nós possamos, para Deus, para honrar o seu nome, para louvar o seu nome, e não para os homens. Eu desejo a todos um bom feriado e até o nosso próximo encontro.